tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o domínio cognitivo dentro da autocogniciologia. O que vem a ser? É a posse plena, o assenhoramento tranquilo, a propriedade soberana ou a dominação satisfatória de determinada linha de conhecimento seguro, profundo, teático e específico por parte da consciência lúcida, quando traquejada, veterana, erudita. Aí nós temos a posse pessoal do conhecimento, a dominação satisfatória da cognição, a especialização da pessoa, o traquejo teático em certa linha de conhecimento, o reconhecimento geral da autocognição da consciência, a condição pacífica da intelecção especializada da personalidade, a escolha do domínio cognitivo, o corpo de ideias prioritárias, a marca do domínio cognitivo na imagem pública da pessoa, as ideias inatas sadias, a hiperacuidade, a holomaturidade, o taxpsiquismo cosmoético, o dicionário cerebral analógico poliglótico especializado, a responsabilidade do conhecimento, o conhecimento sepultado no egão. E por aí a gente segue. Agora, no fim, nós falamos. A consciência, homem ou mulher, demonstra lucidez maior quando abraça a conquista de determinado conhecimento especializado relativo à evolução consciencial, cosmoética prioritária. Você se interessa pela autocognição, já domina especializadamente algum departamento do conhecimento? Em qual área intelectiva? Eu quero dizer para vocês que esse verbete é o 1120, tem 4 páginas, 42 logias, e esse tem 10 máximos. Agora, pergunta. Tenho 30 anos, um trabalho que eu gosto, uma dupla maravilhosa e muita facilidade para me relacionar com as pessoas. Porém, manifesto um grau de exigência elevado com relação a tudo que faço. A sensação que tenho é que estou sempre com coisas para fazer e nunca estou satisfeita. Tenho uma sensação que esta agonia que sinto pode vir de outra vida, uma culpa grande, alguma coisa assim. O que posso fazer para construir uma autoimagem mais favorável? Preciso saber, em primeiro lugar, o seguinte: você é o workaholic? Isso é que tem que ver, porque aí já é uma doença mesmo, séria. Tem que examinar. Agora, a outra coisa que você tem que pôr na sua cabeça, que é aquilo que eu falo muito aqui, é trocar o perfeccionismo pelo detalhismo. Isso aí ajuda a pessoa e cura a pessoa. Troque o perfeccionismo, que é uma doença, pelo detalhismo, que é uma técnica, modo de viver com inteligência. De modo que talvez isso é que vai ajudar mais você. Do meu ponto de vista, assim, en passant, logo de cara, essas duas coisas podem ajudar muito você. Em certa ocasião, em dezembro de 2002, ajudei na investigação da morte de um pai de santo, onde a suspeita era outra mãe de santo. Em seguida ocorreu a morte de outro pai de santo, que seria uma das testemunhas. Esse foi esquartejado. Durante a investigação, precisei transcrever escutas telefônicas. À noite, em minha casa, ao deitar-me, apareceria em um flash um sujeitinho vestido de vermelho. Seria uma parapercepção patológica? Observação. A mãe de santa foi condenada. Mãe de santa. Olha, tudo indica que às vezes esse sujeitinho vermelho era um Exu. É assim que eles aparecem colorido. Agora, por exemplo, carnaval é a época do Exu. Estão em todas. Tudo que é colorido, cheio de rolo, isso aí é o processo do Exu. De modo que aí, possivelmente, teve algum problema. Agora, seria bom anotar isso aí para ver outros fatos que possam acontecer com você. Isso pode clarear muito as coisas com o passar do tempo. Estou estudando o capítulo Conquistas Marcantes no livro Homo Sapiens Urbanizados.
E uma delas é a composição da dupla evolutiva madura e produtiva. Como fazer para que propicie o encontro com o parceiro evolutivo? O problema é arranjar a lanterna do Diógenes e começar a procurar. Eu quero um homem. Não é isso que o Diógenes falava? O problema todo é esse. Agora, veja, isso, você tem que lembrar aquilo que eu brinco com as pessoas, que é o seguinte: não procure um príncipe, procure um sapo e transforme o sapo em príncipe. Isso é que é o melhor. Acabe de criar o seu príncipe. Amparadores podem encapsular. Agora, seria bom a gente pelo menos falar com a pessoa o seguinte: olha, você frequenta ou faz o social nos pontos de convergência com o outro sexo? Senão não adianta nada, né? Tem que, a pessoa, por exemplo, ela quer ganhar na loteria, mas não joga nunca. É a lógica, ela não vai ganhar. A pessoa quer casar com alguém, mas não sai do quarto. Não vai casar. Então o problema todo é ver, né, o que é que ela faz, qual é o encaminhamento desse trabalho, né? Agora, veja, eu espero que você ganhe na loteria, mas para isso jogue, né? Vai para o social, né? Tem que encontrar com os outros, não é isso? Amparadores podem encapsular a pessoa durante pouco ou longo tempo? Não, sempre é fugaz, é temporário, porque senão a pessoa interfere no destino da pessoa, no livre-arbítrio dela, uma opção de coisas, isso é sério. Quem fica muito tempo e subjuga as pessoas chama-se assediador. Você está falando amparador, não tem nada a ver com isso. Agora, por quê? Para que fazem isso? Isso pode durar anos? Não, não existe isso. Isso é bobagem. O que dura anos é possessão. Agora, gente, hoje nós temos aqui o domínio cognitivo. Uma coisa que eu queria falar para vocês sobre cognição é o seguinte: uma pessoa, se ela quer acertar, ela vai procurar ter racionalidade, lógica, correção, retidão, acerto, exatidão. Se ela faz isso, ela vai dispensar os retoques. Então, evoluir, a coisa mais importante que tem é fazer as coisas definitivas. Quer dizer, mais definitivas, menos temporárias, menos fugazes, menos efêmeras. Então, por exemplo, a hora que você começa a pensionizar, mais em definitivo, a falar, mais em definitivo, a escrever, mais em definitivo, e a agir, mais em definitivo, você não tem por onde se arrepender, você não vai ter muito erro, você vai começar a acertar mais. O início da retilinearidade do pensamento é justamente isso: racionalidade, lógica, correção, retidão, acerto, exatidão. Evoluir é ser mais definitivo e menos fugaz. Isso aí é a base do domínio cognitivo, de qualquer conhecimento, qualquer situação que a pessoa entrar. Se a gente pensar nisso, nós podemos tirar muito proveito. Do ponto de vista teático, né? Teórico e prático. Agora, alguém tem o micrófono já para perguntar sobre... Aonde? Aqui no B. Sim. Professor, eu gostaria de entender melhor, na fatuística, terceira linha de baixo para cima, o conhecimento sepultado no egão. No egão. É aquela pessoa, por exemplo, que tem muito conhecimento e não solta, ela não faz assistência, ela não faz atalhos. Tem muita gente assim, ela sabe, mas não opina. Ela não pega. Você está entendendo a situação? E isso pode ocorrer por vários fatores, né? Pode. A maioria ocorre porque a pessoa não quer se expor, não quer ter trabalho. É a lei do menor esforço, ela está empurrando com a barriga. Tem gente assim, você sabe que tem. Tem gente que podia ser professor, mas não assume a docência. Você está entendendo? Porque às vezes não quer receber crítica. Tem outros que podiam escrever um livro, não escreve. Esses que são os piores. Na minha vida eu encontrei com uma meia dúzia de gente assim. Mas tem também assédio mental somático? Não, isso tudo é autoassédio. Até a própria imagem da pessoa. Tendo autoassédio, pode ter heteroassédio. Agora, tudo isso que eu falei é autoassédio. Entende? Essa reação é de autoassédio. E o que a pessoa pode fazer para corrigir certos... Corrigir é correr atrás do prejuízo para fazer uma coisa positiva, né?
dá um jeito de escrever, falar, participar de curso, expor o que sabe. Tem muita gente que vê as pessoas errando e não fala nada, que ela não quer. E outra coisa, se você vai lá e fala com ela, a vida e fala para você assim, Valdo, eu não quero interferir no livre-arbítrio das pessoas. Eu não quero entrar na interprisão grupo kármica. Aí a gente dá uma cuspida na cara da pessoa, né? Com um grande estilo. E a questão da mesologia, que muita gente cresce numa família a pessoa, será que é? Mas o problema é a pessoa mesmo. Não adianta arranjar desculpa em fora. O processo é interno. É interconsciencial. Entende? Por isso que eu falei, o conhecimento sepultado no egão. Está sepultado. A pessoa tem que fazer exumação desse conhecimento. Aquilo que sabe. Agora veja, a pior coisa que tem nisso, eu posso falar do ponto de vista teático para você, é a pessoa não desenvolve parapsiquismo. Você está entendendo? Agora veja, e os conhecimentos que ela tem, às vezes são imensos, mas tudo intrafísico. Não tem nada que transcende. Não há nada extrafísico de grande monta. Agora, você observa que vai ter gente, se você olhar assim, em larga medida, os processos do relacionamento, dos ciclos sociais, você sempre vai encontrar alguém desse jeito. Tem muita gente ainda assim. Então, essa pessoa arranjou uma torre de marfim mental somática para si mesma. E os processos parapsíquicos, muitas vezes, a própria pessoa tem intrafísica até ocorrendo com ela esse processo. Está ocorrendo, mas negativo. Não é positivo. Pelo seguinte, se ela é egocêntrica, se ela é mão de vaca, naquilo que ela conhece, não tem amparador. Ela vai ter assediador. Então, veja, esse processo de assédio aumenta o heteroassédio de uma maneira violenta. Olha a lógica. Você entende? Agora, observa que tem gente assim. Essas pessoas a gente tem que abrir o olho para não compactuar. E geralmente elas não gostam de assumir os processos intelectuais, seja para escrever, seja para falar, seja para fazer um livro. Existe isso. Nós aqui, a gente tem quebrado esse tabu com muita gente, muitos destinos têm melhorado na CCI, CI por causa disso. O que pesa mais, então, é a exposição, a crítica, quer dizer, ela não quer o campo. O orgulho é muito grande, ela acha que ela é a dona da verdade, entendeu? Olha, tem uma porção de PhDs que são assim na universidade. Ele só fala aquilo dentro do limite que é acessível para não criar problema com ninguém, rasgar seda com todo mundo e fica nisso. E isso vem do processo da holobiografia também, né? Porque a pessoa está se defendendo em tudo, né? A biografia é uma das primeiras coisas que ela se defende. Mas eu digo o processo do passado da pessoa, das vidas anteriores, em que ela comandou muito e aí... Agora, o que é duro nisso, sabe o que é? É a abordagem errada. É aquilo que eu chamo a síndrome da ectopia. Aí, no caso, é a síndrome da ectopia intelectual, mas é afetiva. Porque a pessoa, ela tem um conhecimento, ela pode ampliar aquilo, mas ela não quer ter aquele trabalho. Tudo aquilo que vai levantar poeira, ela recua. Ela não quer. Agora, até um certo ponto, é uma covardia total. Essa covardia, isso predispõe demais ao assédio. Agora, com o passar do tempo, essa pessoa, ou um bom número dessas pessoas, elas acabam numa condição frustrada de melim. Muita gente que eu conheci foi assim. Ou numa situação também sem muita saída, né? Mas o problema é que é melim. Agora, veja, isso indica que ela vai entrar numa melex violenta depois. Muita gente eu conheci assim. Tem umas pessoas, eu não falo mais, né? Porque muitas delas até já dessomaram. Com a capacidade extraordinária de fazer as coisas, podia deixar registrado tudo aquilo que sabiam. Isso foi para o túmulo. Fizeram nada.
Agora, há casos assim, muito estranhos, que você insiste durante anos, a mulher insiste também do mesmo jeito, no mesmo vácuo, na mesma linha. Vem as filhas, insiste com a pessoa e não se obtém nada. Chega num ponto que você recua, que já não adianta mais fazer, porque a pessoa às vezes já se deformou, toda deformada, aumentou o peso, está obesa, já não tem mais aquela elasticidade mental do taquipsiquismo, ela já fala mais brade, você está entendendo? A memória já falhou, então passou. Aí no caso, quando chance. passa e a pessoa tem a Melex é uma forma também da pessoa parar, refletir e depois querer é uma bênção, enfrentar o problema depois, né? Ela é uma bênção, ela ajuda. Porque não é à toa, todo esse esforço, por exemplo, a Melex familiar. é a segunda parte mais crítica da tragédia. A primeira parte é a Melim. Agora a Melex não tem mais jeito, é só outra vida. Então. Na Melim, então, ou todo o esforço familiar que existe em torno da pessoa para mostrar para ela caminhar, todo esse esforço ele não é perdido, né? Na verdade, a pessoa não viu, mas numa reflexão posterior... Mas olha, pior, quando a família insiste com a pessoa não seguiu, o que acontece? Eles não vão ficar mais juntos. Na próxima vida, ninguém vai ajudar ela. Perdeu a chance. Aquele negócio que eu falo das companhias, companhia é uma coisa muito séria, a companhia evolutiva, o compassageiro evolutivo. Então isso aí é uma pena. Eu tenho casos que eu sei que eu segui desde a minha infância. Entendeu? Agora, lastimando. E a pessoa... Chorando as mágoas com os familiares e sem nenhuma coisa. Eu lá pelas tantas você esquece aquilo. A pessoa pode perder a chance de ressomar, então, naquele grupo que estava ajudando, né? Agora, o que é muito, assim, trágico, é você ver os argumentos das justificações, as escusas, as fugas, o ato de saltar de banda, entendeu? Cair fora das pessoas. Ela se disse a muita gente, por exemplo, ela fala que ela não tem capacidade para aquilo. Você está entendendo? Às vezes são pessoas que têm uma biblioteca da gente chorar. Você está entendendo? Agora depois, às vezes a pessoa morre, a viúva logo quer ficar livre daquilo, porque não quer lembrar nem do marido mais das coisas, tanta coisa que ela está lastimando que não tem mais jeito. Vende os livros, dá um jeito de passar aquilo para frente. Já houve caso que eu apelei para as filhas. Cheguei para a filha e falei assim, vem cá, você vai escrever um livro, assim vai mexer com seu pai. Vamos ver o que dá. Mas não deu. Houve um casamento, 1 milhão de coisas, enrolou tudo, ficou por isso. Essa foi uma saída que eu arranjei, que é uma saída honrosa, né? Que era um tapa com luva de pelica do próprio pai, né? E outra coisa, falando aquilo que ele gostava, na mesma linha de conhecimento, a cognição. Por isso que esse domínio cognitivo é uma coisa que nós precisamos de estudar mais. Vocês, por exemplo, todo mundo aqui devia estudar. Se não veio do curso intermissivo devido vidas anteriores, com algum conhecimento mais especializado. Isso é preciso de ver, porque todo mundo tem, né? Não é possível que vocês tenham vivido aí 100 vidas e dispersivos, não tem nenhuma que ninguém, vocês não especializaram em 100 vidas em nada. Nem que seja para piscar o olho direito, vocês especializaram em alguma coisa. Então vem aqui, vamos ensinar a piscar o olho direito. Mas fala, lógico, o que você queria? Aqui na página 18, Valdo, na seção detalhismo, teoriologia, quarto tópico. Você fala o segundo item, a teoria da legítima defesa na paradireitologia. Eu queria entender por que esse princípio, essa teoria aqui, eu não entendi muito. A legítima defesa é uma condição que às vezes a pessoa em matéria de cognição, ela alega a legítima defesa, ou você tem que alegar em favor dela, para que ela produza alguma coisa. Que às vezes a pessoa, ela só chora aquilo que ela fez de errado. Ela se auto-vitimiza e não sai daquilo.
Agora, lá pelas tantas, a condição de vitimização dela fica pior do que o ato, o dolo, o ato marginal que ela praticou. Então é preciso falar, não, olha, o seu processo de legítima defesa, é bom você estudar isso, como é que é. Isso, às vezes, na questão do domínio cognitivo, importa muito. Uma coisa é a pessoa ter feito algum erro em legítima defesa. Outra coisa é ter feito aquele errão sem legítima defesa. É o negócio dos atenuantes e agravantes. A gente tem que estudar isso muito. Agora, existe muitos casos, eu falei aí um ano passando, tá? Só para a gente ver. A outra pergunta é a seguinte, há muito tempo você fala que para uma pessoa dominar uma certa linha de conhecimento, no mínimo 10 anos, né? Seria uma referência. Eu acho, ainda mais hoje, devido ao processo que nós estamos vivendo a era das comunicações, supercomunicações, e há um processo de difusão de tudo, tem uma difusão. A concentração é muito mais difícil. Tudo hoje elastece, aquilo amplia, tem uma série de condições. Então a pessoa às vezes sai da diretriz básica que ela mesma havia escolhido. Então isso aí também importa considerar a questão do domínio cognitivo. Eu, por exemplo, desde pequeno sempre pensei no processo da cabeça. A cabeça, no caso, significa consciência. A consciência aí seria, no caso meu, a intelectualidade. No duro mesmo seria isso. E foi por isso que eu explicitei isso para minha mãe, que ela começou a me dar força, para me ensinar antes dos outros, aprender mais, ler sem parar, anotar as coisas, fazer a biblioteca. Outra coisa, fazer aquelas canastas que eu guardava o material. E outra coisa, tinha que colocar papel amarelo em tudo, com grude, que eu mesmo tinha que fazer. Aquilo tudo me disciplinou. Minha mãe me colocou numa caserna intelectual. Você está entendendo como é que é? Agora, foi uma bênção, né? Eu considero isso uma das melhores ajudas que eu tive na minha vida, foi da minha mãe, nesse sentido. Quer dizer, foi os anos assim, 1933 a 1937, por aí. Foi os mais sérios para mim. Por isso que eu falo, por exemplo, a criança tem que fazer os inputs entre os 2 e os 4, ou os 2 e os 5 anos de idade. É quando precisa de alimentar mais a criança. A minha mãe não sabia disso, mas ela seguia o instinto maternal. Como ela tinha muito contato com criança, ela sabia o meu temperamento, o meu modo, o que é que podia me ajudar. Ela bateu aonde precisava. Agora, o que é engraçado é que eu, com o tempo, eu mesmo tirei uma conclusão de criança horrível na ocasião. Todos os meus colegas reclamavam porque tinha que fazer dever de casa. Ninguém queria fazer. Não, eu quero estudar na escola. Fora da escola eu quero brincar. Agora, com o passar do tempo, eu vi que quando eu começava a estudar muito, eu aproveitava o brinquedo. Porque ele ficava melhor em pouco tempo. Eu era capaz de renovar. Foi aí que veio aquele negócio que o meu primo falou, né? Que eu criava o comércio. Você está entendendo como é que é? Então eu falei assim, não, eu vou aplicar o meu conhecimento que eu estou estudando mesmo. Eu vou estudar como brincar com mais eficiência, com inteligência. Aproveitar o tempo, meus colegas, o local, as condições que a gente tem, o dinheirinho que a gente pega aí, os 400, tem que dar um jeito nisso. Foi assim que a coisa caminhou. Eu então tirei aquelas conclusões todas. Aí veio aquele temperamento judaico. Como é que é? Eu falo essas coisas, a gente tem que explicar isso. Aí depois vinha o Espírito Santo de orelha, né, o comendador Ventura. Você tem que falar, porque senão não é justo. Isso aí é imoral. Não está certo. Então lá vou eu falar com meus colegas esse negócio. Eu falei assim, Valdo, isso é bobagem. O negócio é o seguinte, você agora vai estudar para brincar? A gente brinca para ficar livre do estudo. Agora veja, estudo era a filosofia de um menino. Querendo ou não, é uma filosofia isso aí. É um princípio filosófico muito sério. Agora, eu só sei que isso repercutiu porque falaram com colegas da minha mãe
que era professor da escola, falaram com a minha mãe. A minha mãe veio falar comigo. Eu disse, meu filho, você realmente criou essa ideia? Ou você viu isso em algum lugar? Não, essa ideia é minha. Porque vem cá, a gente não tem que estudar? Já que eu estou querendo ter bons brinquedos, uma boa brincadeira, o ideal então seria estudar. O que é uma boa brincadeira? Uma que renda, que eu vou ficar satisfeito. A minha mãe falou, meu filho, isso é a base de tudo, você está certo, eu não estou contra não, só está querendo saber a origem. Aonde que foi que você tirou isso? Como é que era? O problema devia ser alguma inspiração, né? Do povo, né? Agora, que a ideia boa é. A meninada não, saía da escola, só queria brincar o tempo todo. Você está entendendo? Eu disse, não, vamos estudar um jeito de brincar. Vamos ver isso. E foi assim que houve aqueles negócios todos, dos problemas todos, as coleções da meninada. Eu via tudo o que é que interessava. Então vamos examinar o que é que tem. É isso que eles chamam hoje de demanda. Qual é a demanda? Porque eu vou arranjar oferta. Você está entendendo? Eu vou arranjar mercadoria. Foi assim que eu comecei, né? Agora, é um temperamento tipicamente judaico, né? Total. É o meu problema do passado, né? Judaico, de algum modo, né? Valdo, aqui, além desses 10 anos que você comentou com o Losch, quais outros parâmetros que a gente pode ter para saber se a pessoa está caminhando ou já tem domínio cognitivo em alguma área? Olha, eu penso que é ver quais são os dons, talentos, potenciais, tendências positivas que a pessoa tem, se ela está sabendo aplicar aquele direito. E outra coisa, se ela está aplicando, se está havendo resultado. Que é aquilo que eu estava falando. Se há racionalidade, lógica, correção, retidão, acerto e exatidão, não precisa de estar fazendo retoque. Você vai acertar mais em cheio. A coisa fica mais irretocável. A irretocabilidade das coisas, ela vai ficar mais frequente. Então, daí a pouco, você vai bancar um monte. Tudo você vai ter horário certo, tudo você vai ter disciplina, você vai ficar organizado, porque isso vai acabar afetando tudo que você faz. Agora, antigamente, na minha infância, eles chamavam essas pessoas assim, que era pessoa sistemática. Mas aquilo, muitas vezes, era pejorativo. Você está entendendo? Uma pessoa sistemática, às vezes, era pejorativo. Metódico, mas o sistemático, na minha terra, mais era a palavra sistemático. Agora, veja, foi depois sistemático que eu fui estudar para ver a sistemática, é uma ciência, bola. Tudo é baseado nisso, a matemática é baseado, tem sistemática, a estatística tem um monte de teorias aí de ciência, tudo é baseado nisso. Mas o que você quer falar? Valdo, na homotecnologia, aqui tem na página 18, sim, a parapsicoteca. Eu queria que você aprofundasse em termos dessa cognição, né, de domínio, a parapsicoteca. Olha, as pessoas que tiveram oportunidade de viver o processo extrafísico durante o curso intermissivo, essa cognição deve ficar mais vívida. Aquilo deve aflorar com mais facilidade na lembrança. Agora, são certas circunstâncias que ajudam. Por exemplo, o caso nosso, que eu sempre falei desde a época do Instituto, para nós sermos agentes retrocognitores, às vezes só a presença da gente falando no processo da consciência faz a pessoa lembrar disso. São fatores desencadeantes. Aquilo instiga o processo da retenção e aquilo aflora. Há um afluxo do problema da lembrança, entende? Então, essas coisas eu acho que é por aí. Então, as pessoas aí, muitos, têm uma ideia ampla. O problema aí, Arlindo, que eu acho difícil é o seguinte: há um problema de afunilamento muito grande da nossa lucidez. A cognição nossa, ela vai a zero para depois ficar adulta, madura.
devido ao problema da vida intrauterina. Então, isso para nós dá um choque difícil, que tem que ser superado, mas que a maioria tem dificuldade. Entende? Agora, por isso que eu repetindo as coisas, um dia, uma palavra, ou às vezes o timbre que eu usei em uma determinada expressão, faz a pessoa lembrar de alguma coisa que estava oculta. É igualzinho aquele negócio, passa uma pessoa com uma coisinha de perfume, aquilo passou no seu nariz, pronto, na mesma hora vem uma cena com todos os dados que você vivenciou aquilo. Às vezes é só a aragem do perfume, uma coisa que passou. Então essas coisas todas, do ponto de vista retrocognitivo, é igualzinho o perfume. A retrocognição, então ela dá uma alavancagem grande para a cognição. Olha, o problema todo é o seguinte, a retrocognição, ela te dá aqueles cursos que você não precisou de fazer. Ela te dá aquelas bibliotecas que você não precisou de ler. Pensa só nisso. Isso é uma loucura. Eu falo em retrocognição desde a primeira tertúlia aqui, não foi? Outra coisa, no Instituto todo mundo sabe, na inauguração do Instituto, quando a gente foi falar, tinha uma mesa grande, que eu comecei a falar, eu falei em agente retrocognitor. Isso aí tem lógica, porque a memória, é lógico, ela tem importância tremenda. Não é isso, eu deslancho o meu pensamento de uma coisa muito pior. Uma pessoa que não tem memória, ela não tem personalidade. Acabou o ego. A cognição vai... Não existe mais. É um vegetal. Acabou. Uma pessoa sem memória não vai. Eu já vi gente desmemoriada. Uma das coisas que dão mais pena, compaixão. Há pessoas com uma hipomnésia profunda, quer dizer, não chega a ser uma amnésia total, mas é uma hipomnésia profunda, é um negócio. Então, a pessoa sem memória, acabou a personalidade. Não coordena nada. Tinha uma consciência uma vez, que numa das sessões que a gente estava mexendo lá com aquele povo, na época que eu mexia lá com a turma de epilético, de síndrome convulsivante, que tinha uma consciência que falou que estava fazendo tudo para arranjar uma coisa para acabar com a memória da pessoa. Se conseguisse isso, que ele dominaria o mundo. Então ele queria fazer robôs de todo mundo. Você está entendendo como é que é? Realmente. Mas veja, isso é impossível. Foi o que eu falei para ele, isso é bobagem que você está tentando, você não vai conseguir tirar a memória. É como se matasse realmente a pessoa, sendo que a consciência é imatável, não tem jeito de matar. Agora, acabar com a memória é uma morte bem aproximada do 100%. Você está entendendo o que eu estou falando? É o alcance disso. Por isso que a gente debater o processo do domínio cognitivo, por exemplo, o que você tem? Qual é a sua biblioteca íntima? Qual é os seus dicionários cerebrais? Qual é aquela sua cognição que está aí dentro, atrás da testa? Agora, o parapsiquismo, ele vai alavancar ainda mais, uma memória... Não, o parapsiquismo, ele dinamiza tudo, ele potencializa, ele enriquece de uma maneira dinâmica, uma mão na roda, né? Agora, mesmo na questão da memória, uma coisa é você lembrar de alguma coisa só dessa vida, outra coisa é você lembrar de vidas anteriores, muda tudo. A visão é outra. Agora, nessa parapsicoteca, que a pessoa vai lá, está com os cons lá no alto, ela vai ter uma cognição bem maior ali. Também. Tem, mas ela não está habituada com isso. A maioria é o primeiro curso que tiveram. Não há ainda uma fixação muito grande. Vamos dizer, a planta foi enterrada em cima da pedra. Está muito superficial, a raiz é pequena, entende? Agora eu penso que na próxima vida tudo isso vai melhorar.
Por isso que tudo que eu estou fazendo são favas contadas, não tem fracasso. Você está entendendo? Vamos pensar. Eu sou uma pessoa que não tem jeito, eu sou um winner. E totalmente consciente. Se há de ver explicar isso para os americanos, falar assim, ó, vocês são loser, eu sou winner. E eu vou provar para vocês por quê. Primeiro, não estou competindo com nenhum de vocês. Pronto, já acabei de ser winner. Sou ganhador. Não sou perdedor. Agora, por exemplo, tudo que acontecer de ciência, de evolução, de melhoria, fora, do ponto de vista geral, da humanidade, vai ajudar o que nós estamos fazendo. Agora, tudo que acontecer com qualquer um de vocês para melhor, vai ajudar o que eu estou fazendo. Entendeu? Qualquer melhoria sua é melhoria minha. Agora veja, por isso que aqui a gente falava, todo mundo tem que bater aqui e comer na mão. Isso é terrível, né? Eu falava, não, isso aí não, a gente não pode estar falando, mas os caras que falavam ali, lá no Centro da Consciência Contínua já tinha gente falando isso. O cara chegava uma semana, viu o alcance, lembrava do curso de TVC, pensava, todo mundo vai ter que te comer na mão aí, essa mão aí. Como é que é? Estende a mão, Paulo. Não, gente. Aí eu virei para ele e falei assim, eu vou pôr sal na mão. Que eu falei, levedar a massa. Eu levedo. Eu suponho que essa conexão com o extrafísico, de inspiração extrafísica, de central, isso aí tem uma expansão geométrica, né? De cognição. Tem. Parece. Agora veja, é aquele negócio que eu estava falando daquele autor, por exemplo, esse aí, o Wright Mills. Ele escreveu aquelas coisas dele na década de 90, de 50, 60. De lá para cá, o problema da internet foi uma loucura com computação, tudo isso. Agora, ele escrevia na base do lápis, está falando as coisas lá para a pessoa se organizar, para ser autor, isso, o curso de formação de autor. Agora, tudo na base do lápis. Agora, nós hoje, com essa visão das coisas, né? O Google, a enciclopédia, né? Toda virtual que existe hoje, né? Isso é uma loucura a gente pensar. Outra coisa, as impressoras que você imprime o negócio à vontade, aquele monte. Gente, nunca ninguém fez esse negócio que nós fazemos aqui, de dar todo dia a aula antecipada do que a gente vai debater. Para quantas pessoas aparecem? Há quantos anos nós estamos fazendo isso? Isso é impressionante você pensar numa coisa dessa. Então veja, isso é o domínio da cognição. Agora veja, esse aí é o domínio prático, vivenciado, os 99% de vivência. Entende? Que a cognição seria, no caso, a teoria da coisa. Agora, esse aqui não, já é a administração da teoria. A técnica intrafísica, de tudo que tem aí, de computação, de tudo, também é outro fator de expansão também. Né? Juntando tudo, sei lá. Agora, ó, se você for se firmar naquele princípio nosso da conscienciologia, que o que interessa é os seus grafos pensenes, eu estava com carradas de razão de insistir com as pessoas para fazer o livro daquele conhecimento que a pessoa tinha. E eu estou com carrada de razão de insistir com vocês para serem autores publicados. Que o que interessa é o grafo pensene, é o que vai ficar. Gente, quando vocês começarem a ter mais retrocognições de vidas anteriores, mais sérias, vocês vão ver que tudo se perdeu. Ficou tudo por lá. Não sobrou nada. Você chupa todos os dedos. Não sobrou nada de obras, está dizendo? Não, mas é mínimo o que ficou. Agora, veja, eu fui procurando as coisas. Você encontra coisa que você construiu, etc. Mas a arquitetura era secundária. Dá um terremoto, leva tudo. Agora, livro não. Se ele tem valor, aquilo passa para outro, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Você não vê uma casa que passou para outro. Mesmo dentro da engenharia, eles têm dificuldade para isso. As escolas de engenharia, esse negócio todo. Mas esses livros do passado, eles já li sobre o assunto, que
A maioria se perdeu, inclusive da Grécia. Pois é, muitos se perderam. Agora, o pior é isso. O pior é a hora que até aquilo que você fez foi embora, sumiu. Quer dizer, não houve preservação. Agora, hoje está diferente. Hoje já tem muita preservação, tem muita coisa. Acho que vai se a gente preservar pode mais, né, daqui para frente. Pois é. Agora veja, nesse ponto, o grafo-pensene, o povo precisa de entender mais o que é isso, né? A grafo-pensenidade, para dar valor para isso. O que interessa é a ideia original que você deixa riscada ou em granito aqui na Terra. Isso é os seus passos. Isso aí significa a sua caminhada, a sua pegada. É a marca que você está deixando. Agora, isso intelectualmente é a coisa mais séria que tem. Escuta, as mães presentes aqui, se tem alguma mãe presente, né? Então veja bem, o filho que você deixou não é nada. Se você escrever um livro, ele às vezes vai valer muito mais que o filho que você fez. Pensa só nisso. Como é que fica? Agora, o que se passa? Nós sabemos, escrever livro é mais difícil que fazer filho. Fazer filho é a coisa mais fácil do mundo. Você vê, a gatinha lá em casa faz filho. E ela não foi em escola nenhuma. Ela não sabe o ABC, ela não conhece a tabuada. Ela faz filho. E assim é tudo. O pior é que a aranha faz filho, através de ovo e outras coisas mais. Tem uns troços, está esquisito. Não é isso? Esses dias eu estava olhando tanto de mandruvá. Você sabe mandruvá, né? Essas larvas grandes, bonitas, que vai andando. Só numa subida minha lá para chegar em casa eu vi 3. E outra coisa, eu estou andando para não pisar nelas, que elas estão atravessando a avenida. Estão se exibindo. E toda bonita. Então. Tem algumas dessas que queimam até o psicossoma. Se não tiver cuidado. Umas que tem umas lâminas assim, esquisitas. Agora, só num dia, uma manhã antes do almoço, eu vi 3 subindo aí. De modo que isso tudo são reproduções, né? Tudo é a vida. Então, esse negócio de reproduzir gente é muito mais fácil. Conclusão. Arlindo, o seu livro pode ser mais importante que os filhos que você fez. Então, veja como é que ficam seus filhos. Você está entendendo? Então veja, o seu livro pode ser mais importante que a consciência. Aqui, pode ser mais importante que a sua consciência, que uma consciência. Vamos então pensar na grafo-pensenidade, nessa questão do domínio cognitivo. Quem é que tem muito conhecimento aí, que está só para si? Você é egocêntrico? Você é egoísta? Você é mão de vaca? O que há com você? Vamos passar isso adiante. Receba críticas. Coloca isso no mercado. Vamos ver o que dá. Espere a ressonância, né? o retorno. Vamos ver o que vai dar. Agora aqui uma pergunta. Tem uma colega de trabalho que apresenta quadro de forte depressão com tendência a ser suicida, patologia que consta em seu histórico familiar. Expliquei para ela a TENEPS e sugeri que ajudaria a encaminhar o seu nome. Ela, com um pouco de receio, disse que iria pensar. Considerando o momento de fragilidade, seria cosmoético encaminhar o nome dela sem o consentimento? Como posso ajudar? Faz 25 dias que passei por uma grande cirurgia. Estou em fase de recuperação. Existe contraindicação de meu movimento? Não. A única coisa que eu queria saber é o seguinte, você quer encaminhar o quê? Será que é para TENEPS só? É pedir? Olha, para TENEPS você pode pedir tudo que queira, desde que a intenção seja boa, né? Não pensa, por exemplo, para ajudar no assalto ao Banco do Brasil, que isso é ruim. Isso não é uma boa. Tem que pedir coisa positiva, né? Construtiva. Agora aqui. Foi falado na tertúlia de sábado passado que pela holo mnemônica temos mais facilidade de relembrar retrovidas muito remotas e dificuldade com as retrovidas recentes. Sim. Como podemos ser coerentes com os nossos auto-revezamentos multiexistenciais se há lapso mnemônico dos nossos feitos recentes? Por exemplo, no século passado. O problema é muito fácil. Você lembra de uma coisa que você teve, por exemplo, há 5 séculos.
aquilo então está mais ou menos correto, você se sente bem com aquilo. Mas você não sabe o que aconteceu há 4 séculos, há 3 séculos, há 2 séculos, há 1 século. Ok. Agora então você veja aquilo que você fez em relação ao que você é hoje. Você está aplicando isso? Quando você aplica aquilo que você saiu bem lá, a resposta é boa? A ressonância? A retorno? Se tem, não há nada de buraco. Não, o problema é saber avaliar o que a pessoa tem. Saber fazer a hermenêutica. Saber fazer a análise. Abordar as coisas com lucidez. Qualquer coisa, se um dia apareça aqui, me fala o que é, que nós vamos debater o negócio, nós dois. Que a gente vai clarear isso. Valdo. Pode falar. No ar. No ar. É isso que você acabou de falar, tem a ver com a espiral evolutiva da pessoa, do ciclo multiexistencial pessoal, repetição de eventos similares. É justamente isso. Aquilo que vai seguindo. Você está entendendo? Porque tem o prosseguimento. Nós não podemos esquecer que a evolução é prosseguir. É prosseguimento. Você está no segmento. Mas não é segmento de partida, é segmento de seguir. Você está entendendo? Agora, se a pessoa, ela lembra de alguma coisa, faz 5 séculos, e aquilo, ela vê que ela tem mais ou menos um certo pedigree nessa área, ela mostra algum potencial, ela tem alguma coisa, algum dote, algum dom, algum potencial, olha o que eu estou falando, ela tem um certo talento, tem ali, e ela aplica aquilo e está dando certo, quer dizer que naquele intervalo não houve nenhuma brecha braba. Senão, não teria continuidade. Não haveria prosseguimento. Entendeu o que eu quero dizer, não? Entendi, mas tá muito bom isso aí, mas assim, tem certeza? Quer dizer, no meio... Não, aí agora, se você não tem certeza, você é um covarde, você é um mole. Você está entendendo? É mole, o que mais que tem? Né? Auto-vitimizado. Auto-assédio, tem uma opção de coisa. Agora, o que eu estou falando tem lógica, não tem? Pensa nisso. Se esse nosso amigo aparecer aqui e falar isso, eu também vou colocar ele no buraco ali, ó. Dá um jeito, qualquer coisa faz o buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não diz nada para ninguém. Estou tentando usar a lógica que você está falando aí. Se houve um sucesso, há 5 séculos, no meio do caminho a pessoa fez lá uma grande besteira. Isso impediria agora se ela fez, tem que repercutir na vida atual. Tá. Presta atenção. Olha a lógica do prosseguimento. Aquilo, tem a continuidade. Tudo na vida é uma rede de reações. Uma coisa influi na outra, uma coisa influi na outra, e aquilo vai indo. Agora, vocês, por exemplo, aqui, por incrível que pareça, é o melhor que vocês já tiveram. Nós todos. Eu também estou falando, eu também sou isso. É o melhor. Aquelas mulheres que querem ser homem, deixa de ser besta. Que você, quando foi homem, não deu certo. Aqueles homens que querem ser mulher, deixa de ser besta. Que você, quando foi mulher, não deu certo. Por isso que hoje você é homem. Você está entendendo o que eu quero dizer, não? Então, isso é para dizer de modo geral. É tanta gente que você nota insatisfeita consigo mesmo. Raramente você vai encontrar uma pessoa que está totalmente satisfeita com o corpo que tem, com a situação do jeito que é. Besteira. Tire partido, tire proveito. Olha as vantagens do que você tem hoje. Vamos ver. Estudo é domínio cognitivo. Como é que fica? Agora, olha, tem lógica isso aí para você? Tem? Falando no duro mesmo? Lógica, tem uma lógica danada. Agora vamos enfrentar, né? O problema é esse, não tem saída. Enfrentar é o jeito. Professor, sim. Aqui no B. Na página 18, parafatologia, o senhor colocou entesouramento imperdível da autocognição para as próximas vidas. Onde é que está isso aí? Na penúltima linha da parafatologia. Ah, sim. O entesouramento imperdível da autocognição. O entesouramento imperdível da autocognição para as próximas vidas humanas. Isso. Pois é. É isso aqui. O que é que você já escreveu? O que você vai escrever? Como é que é?
Você vai fazer o auto-revezamento. A coisa vai indo. Entende? Todo mundo agora vai fazer auto-revezamento por escrito. Isso aqui é importante. Então as pessoas vão ser escritores em diversas vidas agora próximas. Esses próximos séculos, todo mundo aqui vai ser escritor mais de uma vez. Entendeu? Uma boa parte dessas pessoas. Devido ao auto-revezamento. Agora, os livros vão melhorar demais. Agora vai ser o máximo, né? Daqui, como eu estava falando, 5 séculos para frente, vocês vão então abominar os livros que vocês fizeram hoje. Isso vai ser o máximo. Mas veja, de qualquer maneira já era uma grande coisa. Vocês começaram assim. Você está entendendo? É o máximo. Agora, não pode abjurar o livro. Não pode renegar o livro. Tá certo? Isso aí é que é. O caminho tem que honrar aquilo. Agora, vai ser bacana. Daqui 5 séculos o Losch vai chegar e vai ter aquelas bibliotecas com as coisas que é desse tamanho assim, ó. Cada livro é um ponto. Ali tem tudo. Então ele coloca 5 pontos. São 5 livros, cada um de uma vida dele. E aquilo houve um prosseguimento natural da história. Tá certo? Agora ele chega, coloca perto de um líquido que está ali, na mesma hora aquilo vem, com todas as ideias na hora. Pode ser falado, escrito e transmitido. Paracérebro a paracérebro. Então são pílulas de paracérebro que você vai ter. Arrumadinho, você já pensou? Pois é. Não, você vai ser o professor de você. Professor de você. Agora, eu vou ter aula com vocês nessa ocasião. Vai ser o máximo. Quero ser o aluno da última carteira. Muitos vão passar aqui, já vão virar evoluciólogo, eu estou lá atrás. Opa, estamos aí, ó. Lembre-se de mim, então. Estou aqui. Esse é o caminho. Agora, o povo vai chegar para mim e vai ser uma volta. Infelizmente, você começou a repetir demais as coisas, a gente resolveu deslanchar e ó, tchau. Pois é, não, a gente se encontra nas quebradas da evolução. Eu estou esperando isso de vocês. Isso é que seria o máximo. Esse é o maior galardão para mim, né? Isso é que é a condecoração máxima. A melhor condecoração é aquela que afunda você e exalta o resto. Essa é que é a condecoração. E a maioria é o contrário. Condecoração é para exaltar a pessoa e afundar os colegas, não é isso? Então o ideal seria o seguinte: vai receber a condecoração, eu só recebo com a classe inteira. Entendeu? E aí a coisa não fica tão ruim. E eu sempre fui contra isso, né? Não quero saber dessas coisas, eu já tive muito trabalho com isso. Não dá. Gente, concordo com você no tocante à importância da memória. Opa, já teve gente que pelo menos está de acordo. Hoje em dia está em desenvolvimento uma série de medicamentos chamados ampliadores cognitivos. Medicamentos para melhorar a atenção e memória, não somente quadros patológicos, e sim de pessoas saudáveis. Gostaria de saber sua opinião sobre possíveis ampliadores cognitivos, visto que, embora possa melhorar a cognição, estariam terceirizando a ampliação cognitiva, que deveria ser através do mental som. Não. Eu acho que essas coisas de melhorar a memória é bom. A gente mesmo fala aqui nessa questão do Tanakam 80. Ele sempre ajuda o processo da concentração e também da memória, se a pessoa souber usar. Agora, por exemplo, estão usando certos remédios aí que eu só, vamos dizer, recomendo cautela. Coisa nova, vai com calma. Deixa matar uma opção de gente primeiro, depois você usar, porque a gente não sabe como é que é. Eles agora estão usando a Ritalina para ajudar o processo de cognição das pessoas, fora da hiperatividade. E a Ritalina faz mal, ela não é fácil, não se pode brincar com isso. Teve uma época aí que usaram vários medicamentos, agora já não se fala mais muito nisso aí não. Tinha vários deles aí sobre memória, outras coisas mais que eles não usam mais. Então vamos devagar. Existe esse outros agora. Um dia desses vieram aqui com nome novo. Vocês viram a pessoa e falaram assim: isso eu não conheço, não sei o que é. Todo dia tem nome novo aí de medicamento. Eu não sei. Eu vou esperar mais, estou aguardando, stand-by,
Vamos ver a banda passar para a gente ver o que é que vai acontecer com isso. Mas agora, fazer experiência comigo em cima disso, não. Eu tenho a maior prova da minha tranquilidade para fazer experiência. É o negócio do LSD. A hora que eles mandaram as ampolas de $10 mil cada uma, conservada em gelo, e trouxeram para mim em Uberaba, eu falei assim, eu não vou usar isso, que eu passei a mão aqui, não vale a pena. Aí teve um colega meu que queria usar uma opção de coisa, eu falei assim, se alguém quiser usar, a responsabilidade da pessoa. Está aí. No fim, eu coloquei o LSD com aquele negócio todo lá no meu crematório. Acabei com tudo. Agora, cada ampola daquela, na ocasião, eles falaram que custou $10 mil. Eu falei assim, tanta gente precisando de comida aqui, vocês vão comprar com um troço desse. Mas é que tudo era experiência, a gente estava fazendo, é o processo químico, a gente experimentava uma opção de outras coisas. E às vezes dava certo. Tinha remédio para tuberculose, que estava sendo aproveitado para outras coisas, que tinha dado resultado. Então isso tudo... Agora, aqueles negócios lá que me mandaram, naquela ocasião não tinha nada de polícia em cima, não tinha nada disso. Agora, isso é 1960. No Brasil, o LSD estava começando, o ácido lisérgico. A situação toda. Agora, eles falaram, por causa da minha experiência, do negócio todo, o cara mandou. É desse cara que eu atingia, que não cobrava nada de ninguém. Então, eles mandavam um carro, mandavam piano, mandavam os leitões, mandavam boi para mim, né? Então, esse aí mandou, foi LSD. E dentro daqueles tubos com o negócio congelado, como se fosse, sabe, do jeito que tem hoje esse negócio de plástico, aquelas coisas, sabe, frigorífico pequeno, e aquilo ficou na geladeira. Eu trouxe na geladeira, fiquei com aqui durante muito tempo, depois deu um jeito. Agora, tem umas coisas, né, que o povo dá pra gente. Tem um outro que me deu um negócio de paralisar as pessoas. Isso foi lá no Rio. Eu conservei dentro de uma gaveta durante muito tempo. Lá na diretoria do Instituto. Mas lá pela Santa eu falei assim, não, eu vou dar um jeito nisso aqui. Então, deu um jeito, sumi com o negócio, que estava lá dentro também. Esse também era de paralisar o povo, que eu estava usando. Tinha começado a fazer experiência nos Estados Unidos. Então, mandaram para mim. Um negocinho pequenininho assim, se apertava o troço. Agora, junto com isso, tinha um negócio que você apertava que parecia que saía uma lâmina, saía um pente de plástico. Você está entendendo? Então você chegava ao carro, não admito isso. E fazia assim, apertar, saía um pente. O cara pensava que às vezes era um punhal, uma coisa qualquer. Tudo era junto da mesma situação. Era um pente, para pentear. Pessoal, esse aí não adianta, porque eu já não tenho mais muito cabelo para pentear, não dá. Passei para frente. Você já viu, né? Esse que aperta e sai o pente. Parece uma faca mesmo. Mas não é. Agora aqui outra pergunta. Entendo que a percepção do estar na ProEx depende do sentir. Sentir retorno, sentir fluidez, sentir gratidão. Ó, isso mexe com você, não? Caso sentir ainda não seja percebido por uma consciência, como esta consciência deve proceder para entrar no fluxo do sentir da ProEx dela? Olha, o problema todo aqui é o seguinte, a pessoa não é bem sentir, não. O processo é ter intelectualidade suficiente para ela estar convicta, ter convicção do que ela precisa. Não é bem um sentimento. É um processo lógico, de racionalidade. Ela vê que o negócio é mais prioritário, é melhor, vale a pena, não é isso? Então vale a pena. O processo é esse. Eu estou notando aqui que tem uma consciência que está querendo falar umas coisas aqui. Me vibrou tudo aqui de uma hora para outra. Aí. É o negócio da... Isso aí é raro acontecer comigo. É das sinaléticas, forte. Está entendendo que vibra tudo? É porque eu estou falando... Tem que parar, né, com o que eu falo, senão não vai. Mas o problema é sobre cognição. É mais ou menos isso. Espera, a Dimelé. Violenta. Agora, o problema todo é o seguinte, o que eu pesquei aí,
é que muita gente, às vezes, lembra da cognição, é isso que eu estou falando, através dos filhos. Isso aí a gente nunca falou, realmente. Através de filho. Porque o filho faz lembrar quem é que é a pessoa e a situação toda, como é que é. A pessoa amplia o processo da cognição. Realmente, né? Agora, isso deve ser bom para a mulher, né? Para a mãe, né? Dentro da situação. Agora, veja, é um processo totalmente umbílico chacral. Não é isso? O que será que não tem atrás dessas coisas? Deve ter muita coisa nesse sentido. Peça consegue falar isso. Isso aí é a turma lá do nosso amigo, o grego antigo. É dele, é gente dele. Mas é gente nova. É um cara grande, forte, alto. Ele falou que filho influi nesses processos. Entende? Então, por exemplo, a pessoa hoje, nós aqui, ó, a maioria não tem filhos, está certo? Que a gente usa a antimaternidade cosmoética. Mas, por exemplo, tem os filhos do passado. Então, às vezes, você vai encontrar um colega hoje que foi seu filho na vida anterior. Eu já tive isso quantas vezes aí. Então, isso aí amplia o processo da cognição, de algum modo, devido ao convívio atual. Alguma coisa faz reacender aquela cognição, aquele conhecimento. Mais ou menos o que eu pesquei aí foi isso, da ideia aí que ele traçou. Realmente, isso é uma coisa que eu nunca pensei. Desse ponto de vista, de filho, a filiação. Agora, o melhor da história é que é o filho que vem, que não é mais filho. É um companheiro, é um amigo, é um vizinho, é um parente afastado. Agora, veja então, isso aí deve ser o processo da intimidade orgânica junto com o problema da memória. Não é isso? Por causa do problema da consanguinidade passada, que ficou na paragenética. Está certo isso aí? Você está entendendo o que eu estou falando? A consanguinidade passada que ficou, você está entendendo? Como vínculo na sua paragenética. Em parte você tem razão. Agora, esse é o domínio cognitivo, que pode aflorar. Então, por exemplo, talvez uma boa coisa, eu estou vendo a ideia a primeira vez, então precisa nem pensar. Mas, por exemplo, uma hipótese. Vamos supor que você olha para os seus amigos e fala assim, quem é que poderia ter sido meu filho ou minha filha nesse povo todo? Isso, às vezes, vai desencadear algum processo mnemônico, é isso que ele quer dizer. Algum processo mnemônico que vai mostrar a cognição. Ah, gente, tem sua lógica, não tem? Até um certo ponto tem, né? Vamos pensar. Tem. Agora, eu que vivo falando, é que eu tenho uma opção de filhos e filhas, aquele negócio todo. Em parte eu tenho razão. É. É mais ou menos isso. Valdo? Sim. Por favor. Aqui não é o ar. Aliás, esse microfone aqui está com defeito, tá, pessoal? Tem que trocar. Poderia falar um pouco sobre a sua vida judaica, esse temperamento judaico que o senhor falou aí? Você também, você é jornalista? Quero saber. O contexto, principalmente o contexto. Sim, você lembra? O problema todo é o seguinte, eu sei que eu tive vida. Por isso aí, por causa dos processos que eu conheço, né, o problema judaico. Agora, outra coisa séria nisso tudo é o seguinte, o judaísmo tem uma série de etnias. O judeu, por exemplo, ele pode ser judeu da Europa, pode ser judeu do Brasil, pode ser judeu dos Estados Unidos, da África. Tem judeu de todo tipo. Isso varia infinito. Agora, por exemplo, há certos processos que se você foi judeu e viveu dentro do judaísmo, aquilo deixa a marca. E outra coisa, às vezes quando você entra é difícil sair. Eu entrei e saí. Está vendo?
Mas eu guardo alguma recordação da situação, é tanto que uma opção de amigos meus judeus, e com o meu processo de parapsiquismo, com o judaísmo junto, isso me ajudou. Você sabe que no meio deles tem muita gente que é médium, né? Que é sensitivo, né? Então essas coisas todas eu sei de alguma coisa nesse sentido. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o judaísmo, eu mesmo já falei isso com vários amigos meus, tem muita coisa que eles são culpados em silêncio, né? Que isso não aparece. Com isso eu não estou dizendo que o Hitler tinha razão ou qualquer coisa que os nazistas estavam certos, não, estão tudo errado. E outra coisa, houve o holocausto judeu, aquilo foi uma coisa terrível. Agora veja, por que eles vão caminhando numa situação dessa, que não foi só o Hitler que perseguiu os judeus, é muita gente, são muitos países. Então veja, o que é que eles têm que tem tanta gente contra? Por que o antissemitismo ainda é tão forte na Terra, com tanta gente lógica? Por quê? Agora, há umas coisas estranhas. Por exemplo, examina isso que eu já falei aqui, e vou repetir. O Estado de Israel nada mais é do que o Estado norte-americano. Como é que é isso? Como é que eles dominam a condição dessa? Mas pensa bem, o Obama entrou lá. Eu garanto que ele não vai mudar nada disso. Em matéria de judeu, não muda nada. Agora, os judeus, até que ponto que eles estão subrepticiamente dominando todo o processo, por exemplo, de Washington, Pentágono, etc. Hollywood a gente sabe que está, né? É só olhar os nomes, você já viu. Mas esse temperamento judeu que o senhor falou, tem a ver com a competição, com a exterminação? É o processo do sucesso e do êxito, principalmente o êxito material. Isso é que eles olham mais, é o sucesso econômico e financeiro. Tem que dominar. Agora, com isso, eles usam todas as armas. E você tem que lembrar que eles ainda são o negócio do Código de Hammurabi, né? Eles admitem ainda o princípio de Pelião. Então, o processo moral aí é terrível. Ele não é bom. Agora, por isso é que eles têm esses revertérios terríveis. Um holocausto desse, nunca se matou tanto uma etnia como foi feito nessa Segunda Guerra. Quer dizer, isso é terrível. Agora, veja, tem culpa do cartório nisso aí, por quê? Você está entendendo o que quer dizer? Então, essas coisas a gente tem que ponderar muito. Agora, olha, todos esses grandes movimentos, agora, por exemplo, vamos supor, tem um amigo meu que nós estávamos conversando aí, ele mesmo falou, essa crise, Valdo, isso é devido aos judeus. Em parte ele tem razão. Quem é que domina as incorporations? São os judeus. O que é que houve esse negócio? Foi tudo por causa de incorporação. Começou pelo processo imobiliário nos Estados Unidos, mas até hoje ainda não consertaram nada lá, a situação ainda está furada, de tudo quanto é jeito. É lógico que tem judeu atrás disso. Você está entendendo o que quer dizer? É o povo que tem o dinheiro, é o que manda. Agora veja, eles têm uma técnica muito grande, tem mais de 5 milênios de experiência. Eles não aparecem muito. Eu, para mim, por exemplo, um camarada perguntou para mim assim, mas Valdo, você acha que o serenão, eles usam esse processo de anonimato? Onde é que eles tiraram isso? Porque isso aí é uma coisa muito inteligente. Eu falei assim, isso é experiência. E ele me perguntou, mas experiência de onde? Eu falei assim, uma das hipóteses que a gente tem é o judaísmo. O anonimato serenão talvez tenha sido criado por algum judeu há muito tempo que viu que aquilo é a melhor coisa. Você já viu aquela expressão americana? O segredo é a alma do negócio. Isso é judaico. Uma criança nasce, já ensina para ela como é que deve fazer aquilo. Tudo calado, é só para ela. Eles não vão falar isso fora. Você não vai ver livro na livraria falando como é que é essa técnica. Tudo é segredo. Você entendeu? Há um clã fechado em cima disso. Agora, antes do Hitler perseguir os judeus, é um monte de país que já vinha perseguindo. Até a Igreja Católica perseguiu os judeus. Mas veja, eles sempre foram sacrificados numa opção de coisa, e martirizados sem precisar, né? Então isso tudo teria que ser estudado. Tem muita coisa ainda para se estudar a respeito do judaísmo.
E não é só a Torá ou qualquer coisa nesse sentido, não, é mais coisa mais séria. Agora, em matéria política, por exemplo, olha o que acontece em Israel, olha que coisa, as personalidades que aparecem lá. Eu já falei aqui, aquele Sharon, por exemplo, que personalidade daquele cara, esquisito. Você não achava? O jeito dele, tudo, modo, nem tanto. E esses outros que aparecem. Agora veja, as mulheres que já dirigiram também como líder judaica, as judias, tem algumas delas são impressionantes como personalidade. Agora, uma coisa, todo mundo sabe, de modo geral, muita gente admite que de todas as etnias, onde tem mais inteligência é na judaica. Mas é uma inteligência voltada para a competição. Para a intrafisicalidade. Para a vitimização. A vitimização e outras coisas mais. A vitimização é um tráfico. Do outro, mas não é a vitimização dele. Não, é um marketing pela vitimização. Né? Até um certo ponto. Mas o problema quase é o outro em matéria de comercial, né? Que é o problema, não perdoa. Não há perdão. O problema todo lá, quando eu saí, foi por causa da falta do perdão. Isso aí eu não admito. Dentro do judaísmo, essa eu não engulo, não tem jeito. A falta de perdão, não dá. Que é a lei do talião. Não dá. Mas é porque são primo. Tudo é da mesma família. O povo está tudo aí junto. Agora, gente, a pior coisa que tem na política, dizem, mesmo teve muitos que já estudaram, que a política ela tem um ranço, tem algo lá dentro dela que é sempre negativo. Agora, se você for estudar na política, realmente tem esse ranço. O nome dele é poder. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Que o poder sobe a cabeça da pessoa devido ao processo da liderança e o domínio que ela tem. Aquilo então, a pessoa fica, enseguece, ela fica doida. Por isso que a política não presta. Agora, nessa questão, por exemplo, a política, eu estou falando assim, essa política politicária. Agora, porque política, tudo tem política, precisa da gente fazer, não tem outra saída. Agora, do ponto de vista geral, a pior coisa que tem na política devido ao poder é quando tem conflito continuado que não para. Igual esse, por exemplo, entre Israel e a Palestina. Isso é a pior coisa política que pode existir. Quais são os piores políticos que existem hoje na Terra? Os de Israel e os da Palestina. Por quê? Não consegue estabelecer uma paz, nem trégua. Eles fazem trégua e uns dias desaparece tudo. Você entendeu? Então, em matéria de política, essa é a pior política que pode existir. É da continuidade do pior, que é a guerra. Nesse processo da política, o que a gente vê hoje em dia, até foi tema de debate lá no Senado atual, Sarney voltando, né? Foi criticado pelo Cristóvão Buarque e tudo, é o grupo pensando a visão curta, sem a visão comunitária. Porque o judaísmo tem isso, né? Não, mas a visão só do grupo deles. Aqui, mas o processo, isso aí não é bem da política, isso aí já é a democracia. Mas é isso que polui. A pior coisa que a democracia tem, e isso não sou só eu que falo, são muitos autores que já falaram, é quando o governo começa a ser dominado por um grupelho. Acabou. Por exemplo, o Brasil, Lula, PT. Olha o que é que deu. Acabou até com a oposição. O Brasil está sem oposição devido ao PT. Agora vê, tudo através do mensalão, comprar todo mundo. E ele está com aquilo que o Vasconcelos falou, né? O Jarbas Vasconcelos explicou sobre o problema lá do PMDB, que é a situação. Quer dizer, o fisiologismo. Eles compraram todo mundo. Então hoje eles estão dominando por um problema de populismo. Agora veja, é um grupelho. Então a pior coisa da democracia é a hora que a democracia fica na mão de um grupelho. Aí vira a mesma aristocracia da monarquia que era um grupelho. Você está entendendo? Fica tudo igual. Atualmente, por exemplo, o Lula nada mais é do que o rei, é o imperador. A partir do populismo, do voto comprado. É o que o Jarbas falou, e ele está certo. Agora veja, o que eles vão fazer com aquilo? Não vai dar em nada. Já teve um político que falou assim, não responde nada. Em 15 dias todo mundo já esqueceu. Isso é o Brasil. Quer dizer, eles não admitem nada do Brasil. Os políticos não admitem nada do brasileiro. Eles acham que todo mundo é da Robex.
Robotização existencial. Não, em 15 dias todo mundo já esqueceu, não responde nada. Fica quieto aí. Professor. Terrível, assim. Saiu no jornal esse. Verdade. Contextualizando aqui no verbete, na politicologia, página 18. Sim. Eu queria que o professor diferenciasse, por gentileza, aí, a conscienciografia da evoluciocracia. Qual a diferença? O problema é o seguinte, a conscienciocracia é quando nós começamos a ter consciência da nossa realidade. Agora, quando é que a gente tem essa consciência? É a hora que você começa a ver que tem uma evolução. Então, eu chamo isso de inteligência evolutiva. Então, a evoluciocracia aqui é quando a inteligência evolutiva já começa a se manifestar. É o que a gente está tentando implantar nas nossas questões da Cognópolis. Você entendeu? Agora, se você vê, olha se tem lógica. Primeiro é a consciência. Então, a pessoa reconhecer que ela tem que ter uma consciência. Essa consciência moral, entende? Ela tem que ter uma retidão, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter respeito aos outros, tem que ter princípio de vida, muito além dos 10 mandamentos, uma coisa muito mais séria. Agora, lá pela Santa, então, ela chega à conclusão que a evoluciologia, que é o que interessa, para chegar na evoluciocracia. Então, o que é a inteligência evolutiva? Aí, no caso, ela já superou o processo dessa conscienciocracia. Por quê? Porque a pessoa já sabe qual é o mecanismo da evolução. Ela sabe, se ela entrar por aqui, ela pode dar com os burros na água. Se ela vir por aqui, ela pode ter êxito. Se ela ficar no meio, ela pode retroceder, porque se ela estacionar, ela está retrocedendo. Então, isso tudo é a inteligência evolutiva. E é essa que eu me bato desde que nós começamos a falar sobre o processo de projeção. O que adianta você fazer uma projeção fora do corpo se você não vai evoluir? Você vai para fazer isso. O que adianta você fazer uma grande viagem se você não vai lucrar nada com essa viagem? É só para passar o tempo? Isso é burrice, é falta de evolução, falta de inteligência evolutiva. O que é que eu já falei? Por exemplo, a maioria das minhas viagens na vida inteira, maioria delas, não predominou nada de turismo. Tudo foi um processo de excursão científica, de pesquisa. Processo evolutivo. E é isso que eu sempre recomendei. É o que interessa. Seja você aqui, ou seja você viajando, veja se você está progredindo. Se parou de progredir, você já regrediu. Então, a partir desse princípio, as coisas ficam mais sérias, né, para nós todos. Agora aqui, outras perguntas. Poderia explicar melhor a marca do domínio cognitivo na imagem pública da pessoa, linhas da fatologia de cima para baixo, quarta e quinta linha? O caso todo é o seguinte, aqui ó. Vamos ler. A holomaturidade, vamos ver onde é que está isso, escolha o corpo. Precisa ver onde é que está. Hein? É a quarta linha. A escolha domina o corpo das ideias, a marca do domínio cognitivo, o que é? Pois é. Agora, o caso todo é o seguinte. Domínio cognitivo na imagem pública da pessoa é aquilo que as pessoas às vezes arranjam, mas às vezes isso dá na cabeça dela. O PH Deus, por exemplo, que fica defendendo a autobiografia dele e que não caminha mais do que aquilo. Ele não pode voltar atrás. Ele não tem elasticidade ou liberdade de ampliar o trabalho dele. É isso que nós queremos dizer. Então isso às vezes pega o processo. É ruim para a pessoa. Agora, o ideal para ela é ela ter uma imagem pública dentro da positividade da coisa. Esse aqui é o caminho, né? É o que a gente faz força. Se uma pessoa é anônima e fala das coisas, você deixa para lá. Se ela quer entender as coisas, procura explicar. Se ela não quer entender mesmo quando você explica, você deixa para lá também. A vida é assim. Outra coisa, a caravana passa. E em torno, a turma faz barulho. Mas estava pesquisando intensamente minha autoconscienciometria essa semana. E concluí que a vaidade, em suas várias manifestações, tem sido o principal travão à minha evolução.
Então, ontem no supermercado, passei por uma experiência de humilhação, que foi um dos mais duros golpes à vaidade que eu já sofri nessa existência. Na experiência do senhor, esse tipo de coincidência é comum? Pode ser. Sabe por quê? Os amparadores estão vendo que você está melhorando. Às vezes eles deixam certas coisas acontecer para chamar a atenção, né? Outro fato é que tem razões para supor que passava por uma primené e depois fiquei até com medo de voltar a mexer com energias, pois tem certeza que a experiência foi patrocinada por assediadores. O professor tem alguma recomendação geral para me dar? Olha, isso aí chama-se pusilanimidade da pessoa, da consciência, da consciência. Você tem que superar essas coisas e levar a coisa para frente. Agora, ele não falou qual foi a humilhação que ele teve no supermercado, ele já não sabe. Você não estava roubando nada lá não, né? Sei lá o que é. Existe aquele negócio do falso roubo, né? Que a pessoa vai passar, deixar um negócio dentro do livro e não tiraram, aí faz aquele barulho, e ela já pagou. E aí vem aquele negócio, fica com aquela cara, todo mundo olha, o que é? Pode ser que tenha sido uma coisa dessa, né? Às vezes é humilhante. Eu já vi isso acontecer em supermercado, violento com a senhora. Eu preciso da gente entrar para apartar os negócios, que a coisa está ficando séria. No caso da cognição especializada, se houve sucesso em uma linha de conhecimento, fazem 5 séculos, e nessa vida repete-se o caminho com muita facilidade e todas as portas vão se abrindo. Como identificar se é auto-mimese dispensável, se o caminho é por aí? Isso aí é facílimo. Isso aí é coisa à toa. Olha só, olha a lógica. Verifica se isso que está dando resultado é produtivo. Se está ampliando a sua ficha evolutiva, como é que é isso? Agora, se é uma coisa rebarbativa, de repetição, que não produz nada ou produz pouco, perante aquilo que você já recebeu na sua vida, isso aí produz muito pouco, então você está perdendo tempo. Aí não vale a pena. Agora não. Por exemplo, tem coisa que a pessoa ajuda os outros há 5 séculos, que não deve mudar, não. Ela tem que continuar daquele jeito, que é assim que ela está ajudando os outros. E outra coisa, quanto mais ajudar, melhor. A gente não pode reclamar só porque a pessoa agora, não, você está ajudando demais os outros. Isso aí seria aquele negócio que fizeram a crítica à minha vida. Não siga o Valdo, ele estuda demais. Isso aí é caso patológico, né? O povo é doido. Outra coisa, voltei para a faculdade. No meu trabalho acadêmico, gostaria de fazer uma revisão bibliográfica sobre experiências extracorpóreas. O professor poderia me indicar um autor, livro, artigo que poderia servir como referência válida e confiável, que seja aceita no meio acadêmico? Olha, é bom você ver a bibliografia que eu tenho no Projeciologia. Lá tem alguns autores que são bem considerados. Tem dentro da área, por exemplo, da psicologia. Foi autor, né? Por exemplo, agora ele está querendo, né, deve ser algum clássico do século XIX, século XX, alguma coisa. O problema é ver que eu tenho uma porção deles lá na bibliografia, né? Como você entende o posicionamento de empreender a limpeza étnica na Palestina via proposta de Estado israelense puro sionista, logo após que os judeus experienciaram a Segunda Guerra? Não, isso nada aconteceu. Houve uma limpeza étnica realmente e ninguém falou nada. Eles deixaram passar. Inclusive o próprio Brasil ajudou a criar o Estado de Israel. Você sabe disso, pela diplomacia e outras coisas mais. Mas agora o problema todo é esse. Eles não souberam, nem os judeus souberam, nem o povo de fora que autorizou o Estado, não souberam respeitar as pessoas que moravam lá. O problema todo, tudo começou, foi por aí. Agora, isso é 1948 só. 48. Veja bem, são 61 anos, não é isso? 41, é muita coisa. Não estava, o Brasil também, um monte de país. Agora veja, eles não viram isso. E os judeus entraram também, não consideraram que tinha gente dentro de casa. Já pensou, você entrar dentro de uma casa, quando você chega lá, tem uma pessoa dormindo num quarto. Você faz de conta que você não viu. E continua vivendo na casa. É isso que aconteceu lá. É assim que eles falam na história aí. Agora, isso tem só 61 anos. De lá para cá.
Por isso que essa guerra já tem dezenas de anos, esse negócio todo. Agora, veja, é necessário ceder. Nenhum lado, nem o outro não quer, então a situação fica desse jeito que está aí. Situação precária. Professor, aqui, na página 17, na patologia, na pensionologia, perdão, as autopensenes paragenéticos. Autopensenes paragenética que tem. Você poderia ampliar o conceito? O problema todo é o seguinte, por exemplo, o que é que você tem que você pode dizer, Luiz, que seja lidimamente, quer dizer, realmente, claramente, indiscutivelmente da sua paragenética? O que você usa hoje? Isso é bom fazer uma investigação, um estudo. Dentro da conscienciometria, a pessoa pode chegar a muitas conclusões aí. O que é que tem? Que veio de trás. Eu, por exemplo, eu tenho coisas que para mim é na cara, né? É bem claro que é da paragenética. Por exemplo? Em casa, por exemplo, não tem ninguém junto de mim, muito próximo, que tivesse retrocognição do jeito que eu tive. Aquilo não tem da minha paragenética, não tem nada a ver com a minha genética. A genética da família. O BMI, por exemplo, de retrocognição, não dá para comparar com nenhum deles. Você entendeu? Isso me mostra que o processo é paragenético. Óbvio. Agora, muito embora na minha família, de um lado e do outro, sempre existiram médiums, sensitivos, essa coisa, mas qual a família que não tem? Entendeu? Pensa aí qual. Tem que examinar. Professor, nós estamos agora na semana da Proexis, né? E eu vi aqui o domínio cognitivo, e ele tem relação com uma pergunta que é bastante difícil para mim, né? Não sei se... que é identificar, na verdade, a questão da Proexis, ou aquela habilidade, esse domínio cognitivo que você pode distribuir. E o senhor falou também bastante aqui sobre a questão do parapsiquismo e da grafopensenidade, que tem relação com aquilo que você identifica. Uma coisa muito séria é a identifica. comunicação da pessoa. Como é que você é do ponto de vista de extroversão, de contato. Outra coisa séria é a docência da pessoa. Esses assuntos todos devem ser lembrados. Docência, extroversão, comunicação. E a questão também, eu relacionei aqui com a recuperação de cons, porque muitas vezes a gente tem habilidades, mas não, ao longo da vida a gente vai recuperando. E tem determinados momentos em que você recupera mais. Alguma coisa te traz... Mas a vida é assim, né? Tem altos e baixos, isso é normal. E para recuperar o cons, ou identificar melhor esse domínio cognitivo que pode ser usado a seu favor ou a favor das pessoas, o que é mais prioritário? Nessa fase evolutiva, o parapsiquismo, o que dá mais... Olha, aí depende das necessidades da pessoa. De modo geral, nós sabemos que o parapsiquismo, ele é um maste. Ele é algo mais. Ele amplia tudo que a pessoa tem de bom, se ela souber fazer as coisas, se souber aplicar o parapsiquismo. Mas veja, existem outras coisas, eu preciso de ver a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa elaboração de pensamento, que raciocina as coisas com uma nitidez evidente de retidão, de exatidão daquilo que ela pensa, com lógica, isso aí, às vezes, é tremendamente maior do que o parapsiquismo dela. Entendo. Você entende? Mas agora, veja, cada um tem que ver, né? Qual é o seu dom, o seu dote, o seu talento, a sua tendência. Mas tem uma dificuldade, pelo menos eu encontro uma dificuldade de fazer isso sozinha. Quer dizer, é importante também a questão dessa interação com as pessoas, de progressão. Sempre é importante, por isso que eu estou falando agora da extroversão, a comunicação, a docência. Agora, ó, a docência é uma das coisas que nós todos vamos precisar nesta vida e nas próximas. Por isso que eu já falava lá no Instituto, o ideal seria que todo mundo entrasse para a docência.
Nem que seja para fazer um estágio ou para fazer outra coisa. Amplia também o parapsiquismo, né? Porque eu estava pensando... Não, é onde a pessoa aceita ou recebe mais assistência para desenvolvimento parapsíquico. Depois da TENEPS, é a docência. Principalmente a docência itinerante que nós criamos no Instituto. Também aqui na parafatologia, tem relação com isso, a segunda linha de cima para baixo, no final da linha, a distribuição da autocognição parapsíquica para populações da SOCIEX. Eu queria entender melhor isso, e também na questão, isso aqui eu correlacionei com a questão intrafísica também, que é a distribuição, né, desses... Não, o problema é esse. Uma pessoa começa a fazer a TENEPS, daí 20 anos, aquele povo que às vezes ela atendeu quando ela estava no primeiro ano de trabalho, já é rapaz agora, junto com ela. Eu tenho um monte de vocês aqui, que a gente atendeu antes, e que hoje eu atendo depois. Uns com a maior cara de pau atual, e antes que era outra cara. Você está entendendo? Então pensa bem isso, como é que é, uma coisa com outra. Sabe como é que é? Isso que a gente tem que ver. Agora, 20 anos já muda bem. Agora, pensa bem, 30, 40, 50, do jeito que acontece comigo. Você vê um monte de gente. Então, isso aqui é muito sério. A distribuição da autocognição parapsíquica para as parapopulações da SOCIEX. Agora, veja, é muito chato, né? Aquilo que chama de quinal. É você passar na frente. Você é uma consim, ajudar as consciex, é justamente a TENEPS. Agora, eu evito falar isso muito na TENEPS, para não aumentar o egão dos tenepsistas. Mas que é um fato, é um fato. Você já pensou? Você está aqui e fica ajudando o povo lá? Que negócio é esse? Sendo que lá é que é a paraprocedência, lá é que é nativo. Você está entendendo? É que é a origem, é o princípio, a matriz, a base. No entanto, você na filial está sustentando a matriz. Você entende? Mas veja, é justamente a TENEPS. Agora, tem um coroamento maior nisso aí, né? Você sabe o que, né? O FIEX. Que é o FIEX, aí você passa para lá. Não, para ficar mais fácil, eu vim aqui, estou invadindo o campo de vocês, para ver. Agora, tudo é porque tem amparador no meio. A gente não pode contar papo nisso, nem exagerar nos feitos ou nas façanhas, você está entendendo? Ou nos triunfos. Porque realmente você não está sozinho em nada disso. O amparador é que manda mais no processo da TENEPS e da FIEX. É o amparador, aquele que toma conta. O senhor falou da questão de ser professor, de dar aula, mas também na questão da escrita, da grafopensiologia, né? Como aí chega na mesma questão da identificação, como identificar aquilo que você tem que distribuir, o que pode, porque essa questão... O problema é sempre ver aquilo que atinge maior número de pessoas de uma maneira meritória. Alguma coisa que seja positiva, construtiva, edificante, que vai ajudar. E outra coisa, o que é que seja mais prolífico, que vai alcançar e, vamos dizer, semear mais ideias da inteligência evolutiva em quem lê. Você tem que selecionar aquilo que seja melhor. Dentro das suas possibilidades, daquilo Por isso, você não deve julgar fora nenhum de seus apontamentos. Aquilo que não serviu hoje pode servir amanhã. Você só vai julgar a hora que você superar aquilo tudo. E isso precisa de muita maturidade. Eu não acho que uma pessoa antes dos 50 anos, eu falo geralmente de 46 lá, dos 50 anos já não vai ter muita habilidade com isso aí não, para julgar uma coisa com mais abrangência. A verdadeira cosmovisão intelectual, a meu ver, ela começa na meia-idade para frente. Na meia-idade já tem alguns casos, mas não são todos. Mas começa ali, que é a hora que tem maior maturidade mesmo. Aware, você está entendendo? Há uma lucidez mais ampla. E outra coisa, há mais tranquilidade, não há mais ansiedade.
há sempre um perdão antecipado, não precisa pedir perdão, já está antecipado. É como a gente fala, não, vocês estão perdoados até o ano 3000, que é para mostrar que está tudo bem antes. Você está entendendo? Então isso tudo já foi superado. A pessoa está hoje preocupada com outros níveis lá na frente, que não diz respeito mais a ela. Entende? É o processo lá da frente. Então a pessoa quer entender quais são as reações das outras pessoas que ela não entende. E que se ela entender, ela pode ajudar mais. Porque o problema nosso maior, você sabe disso. O assistente, ele tem que saber mais do que o assistido. O professor, ele tem que saber mais do que a média dos alunos para quem ele está dando aula. Não tem outro jeito, ele tem que estar um pouquinho acima da média, pelo menos uns 51%. Você está entendendo como é que é? Agora veja, o médico, ele tem que saber mais do que o paciente que ele está atendendo. Isso é o óbvio. O profissional, até o artesanato, o artesão, ele tem que saber mais do que aquela pessoa que é o freguês dele. Em matéria aquele objeto que ele construiu, que ele inventou, que ele produziu. Então, essas coisas todas nós não podemos dispensar. Agora, essa questão de saber mais é interessante, mas me veio aqui, às vezes você sabe sobre uma questão, mas você não sabe tudo. Você vai aprender conforme você vai... Isso aí é bobagem, mas você não pode ficar pensando desse modo. Pelo seguinte, nunca você sabe tudo. Tira o tudo dessa julgada, porque seu tudo é a tudologia. Você nunca vai conseguir. Isso aí é perfeccionismo. Agora, o problema é esse. Você pensa da seguinte maneira. Eu tenho que saber o que diz respeito a isso aqui, nesse momento, visando essas pessoas com assistência nesse momento evolutivo. Acabou. Se você fizer isso, você está com a tudologia. Mas agora, querer saber tudo, para mim, nem a consciência do livro não afirma isso. A pessoa nunca começa. Fica querendo essa exigência de... Não, e se ela vai assim, isso aí quase sempre demonstra uma certa preguiça. É a pessoa que está querendo tirar o corpo fora, está esperando o maná dos céus para ela vir de uma maneira maior, ela já entrar com handicap. Você está entendendo? Uma vantagem enorme. Então é o tal negócio da tartaruga, né? Ela quer 5 km de vantagem dentro de uma corrida de 5 km e 200 metros. Essa questão da vantagem, como você sabe o ponto? Porque esse da vantagem é interessante, porque... Perturbou a cabeça, não perturbou a hora que ela viu o que eu falei, perturbou a cabeça. É que às vezes você quer estudar mais do tema. São 5 km e 200 metros. O problema são os 200 metros. Ela quer uma vantagem de 5 km. Para ganhar, ela vai ganhar. Isso é a tartaruga. Essa tartaruga é a rainha da tartarugolândia. Nós não podemos ter ou esperar a vantagem. É aquilo que eu chamo do maná dos céus. A gente tem que começar a fazer. A hora que você mostra seu esforço, vem o esforço de fora, extrafísico, que te ajuda, tudo melhora. Mas tem que começar. Agora, isso é aquele negócio dos mestres da iniciação. Quando o pupilo está pronto? Quando o pupilo está pronto, entende? O mestre aparece. Você está entendendo como é que é? Mas o serviço não é esse. Quando o esforçado está pronto, o trabalho é indicado claramente para ele. Ele tem uma cosvisão da situação. E outra coisa, dá uma banana geral para o resto. Ele esnoba aquilo que não interessa. Aí é que chama omissão superavitária. A maioria das pessoas, quando vão assumir um trabalho maior, elas têm que praticar a omissão superavitária. Por causa das requisições. A hora que o trabalho cresce demais, há muito olho em cima da pessoa. Ela tem que dar um jeito nesses olhos. Tirar aquilo que não interessa. E aí a caravana passa. Você entende? Professor, aqui no ar. Sim. Aqui no ar. É você? É ali? É você então, vamos. Falando sobre a lei do esforço, eu li uma pérola agora, não sei se o professor já viu, que é a lei do mínimo esforço, do Deepak Chopra. Ele fala disso. Não, isso é besteira, já fala isso há muito tempo. Já sabe disso, né? Eu gosto de falar a lei do menor esforço e a lei do maior esforço, porque isso aí é que é a base de tudo, o resto é conversa fiada.
Que é uma lei assim para a pessoa teimosa, né? Para ele deixar de ser teimoso. Então é a lei do mínimo esforço. Ele faz força para ser teimoso. Agora, teimoso tem que mostrar os fatos na cara da pessoa, para dar o esbregue. Senão não adianta. Pode falar. Professor, aqui na B. Como que o estudo da semiótica e da imagética está relacionado, ou de alguma forma pode auxiliar com o domínio cognitivo? E se o senhor já teve alguma projeção ou insight, alguma experiência onde um símbolo ou uma representação gráfica tenha feito alguma diferença no processo assistencial? Não, existe aquele assim? caso do Quilin, foi um processo simbólico. A primeira vez que eu vi aquele símbolo enorme que veio, então era uma mensagem pictográfica que ele mandou para mim. Agora aquilo veio, aquele negócio enorme, e daí a pouco aquilo foi materializando, corporificando, a coisa veio vindo. Quando eu vi, era a face de uma pessoa que estava lá. Aquilo tudo desapareceu e apareceu a cara dele. Agora, por exemplo, eu não sei por que ele usava os processos sinaléticos, assim, desse jeito, assim, signo e tudo mais, para fazer conexão com a gente. Mas era um jeito de você entrar na energia dele. Agora, ele tinha uma coisa que sempre me chamava a atenção, que eram os olhos. Eu nunca vi nada de olhos tão magnético igual desse homem. Outra coisa, ele era um velhinho. Ele parecia mais velho do que eu atualmente, assim. Ele devia de ter 80, 90 anos, por aí. Na ocasião que eu conheci. Eu conheci há alguns anos só. Pois ele dessomou. É Quilin? Quilin, que é um serenão lá da China. Agora, ele ajudou a gente em algumas coisas. Esses 16 que apareceram tinham relação com ele. Foi ele que praticamente indicou para eles aparecerem para mim, porque aquilo não tinha razão de ser, para ampliar o meu modo de entender o processo da China e as coisas que vêm por aí, né, no futuro próximo. De modo que isso foi uma mensagem pictográfica, como eu acho. Porque eu gosto de tirar tudo que seja de símbolo fora. Devido ao problema do conscienciês, entende? Conscienciês acaba com tudo isso. Mas eu tenho que usar demais os signos, as palavras, a coisa toda. É o que eu uso aqui, ó. Até o processo da conformática, tudo isso, o conforto. De modo que o problema é a gente pensar no que a gente faz. Agora, ó, o que hoje você precisa estudar mais é aquilo que eu já toquei no assunto, estão passando com você. Os designers estão tudo alucinados atualmente, né? Porque eles às vezes têm uma liberdade absoluta de criação e só cria besteira, porque a mensagem fica fraca. É igualzinho aquele arquiteto que esquece da fisiologia e só faz a estética. E eles fazem isso do ponto de vista da transmissão da ideia. Então, escreve uma opção de coisa lá, dentro de uma cor, que você não dá para ler nada. Como é que a pessoa não raciocina que ela não... Ela faz aquilo para quê? Por que isso? Clareza, né, quer dizer, eu não entendo a burrice dessa história. Por que é que eles não acodem? Por que é que não se despertam para uma realidade dessa? E outra coisa, você vê isso de todo lado. Agora, já tem gente escrevendo sobre isso. Já tem gente que está falando sobre esse negócio de design já faz muitos anos já. Esse livro desse que eu estava mostrando, aquele livrinho, o cara já estava falando nisso em 1959. Mas agora a coisa piorou demais agora com o processo da internet, porque tudo é mais fácil, faz na hora, cria aqueles padrões, e há muita criatividade dentro do processo, você pode mexer com tudo. Por exemplo, se quer pior coisa que tem do que essas ficção científica, por exemplo, que está saindo agora em Hollywood, por exemplo, e outros lugares aí nesses estúdios de cinema, que tudo é criado, já não tem mais nada natural. Tem filme que às vezes uma coisa que podia ser normal, eles já estão fazendo tudo na base, você está entendendo? Da ficção científica. Tudo é trucagem. A trucagem é designer. Tudo é um processo desse jeito. Então nós temos que examinar esses excessos, esses exageros. Isso já passou da conta. É tolice. E a coisa mais séria, a minha comunicação vai ser entendida? É o melhor que eu posso? Ela é nítida, ela é exata, ela é clara, ela é límpida. É o que falta nisso tudo. E outra coisa,
Não adianta falar, porque aquilo vem de novo tudo errado. Está acontecendo conosco aqui na CCCI, as minhas coisas, tudo isso. Agora, o problema é esse, que às vezes eu peço para as pessoas, ó, tudo que diz respeito às minhas coisas, por favor, me mostre antes de imprimir. Eu quero saber. E quase sempre a gente acha alguma bobagem ainda, que você não leu direito. Gente, ler as coisas tem que ser uma coisa nítida, límpida. Olha só, eles com o tempo vão aprendendo, de tanto eu falar. Olha aqui, ó, como é que é uma pergunta, olha o tamanho da letra. Tudo nítido, não tem jeito de errar. Eu corrijo isso aqui, o português sai errado aqui na hora, não tem erro. Se a gente quiser. Agora, tudo nítido. Não pode estar essa loucura. Agora, você vê essa loucura o tempo todo. Tem, e é livro após livro, de tudo quanto é jeito. Principalmente o jogo das cores com as letras, que embaraça tudo, você não lê nada. Agora, em revista, então, nem se fala. Agora, quando começa a apelar para essas coisas, eu nem leio, eu passo por cima, não vou perder tempo com isso, porque isso aí é uma coisa muito primária. Quem escreveu aqui não pode ter muita inteligência. Você está entendendo como é que é? Está faltando inteligência, não vamos perder tempo com isso. Vamos pegar quem seja mais inteligente, que está sabendo fazer comunicação. Então, a comunicabilidade, ela hoje é maior e é muito mais confusa do que era antes. Não é só o problema da internet, não. É a comunicação direta mesmo. Então, voltando lá na TENEP, com quantos anos você começou a fazer TENEP? Eu comecei a fazer TENEP com as retrocognições. Eu era garoto, já começava a fazer as coisas, mas vinha os meus amparadores e outra coisa mais, falavam assim, vai fazendo, mas vocês têm que crescer mais, por causa do meu cérebro. Você ainda está muito menino. Agora, por exemplo, na época que eu já sabia o que eu ia fazer, eu já estava fazendo aquilo o tempo todo. Eu, às vezes, por exemplo, me fechava nos laboratórios, que não estava sendo usado, que eu tinha a chave de tudo, e fazia o trabalho de energia lá dentro, durante o dia, para acalmar a situação. A hora que aqueles professores, aquele monte de gente, porque tudo eu morava lá dentro, a situação era precária. Outra coisa, às vezes no quarto que eu morava, sempre tinha, às vezes, algum aluno, alguma pessoa que dormia comigo. Então era sempre um negócio de invasão diária do holopensene, que era uma loucura. Agora, a hora que eu fui começar a trabalhar com isso, foi só depois, quando eu saí da universidade mesmo. Porque eu passei vivendo lá dentro 14 anos, né? Então, o fato... Foi dos 12 até os 26, mais ou menos, 27. Então, isso também vai dar reflexo lá nas consciências às quais você tinha que fazer assistência, né? Porque se você demora um pouco mais... Não é bem assim, como é que isso ia influir? Não é bem assim, porque o problema de eu ter vindo, eles já tinham calculado quando é que eu ia ficar maduro, quando é que eu ia ser adulto. Isso tudo já estava calculado, mas mesmo assim, eles falaram assim, está muito perto, não vai dar, isso vai ter problema. Agora, quando eu vim, eu comecei a ter retrocognição das admoestações que me fizeram sobre isso, as recomendações. Eles me falaram, então isso era o máximo. Por isso que eu anotava tudo, para não esquecer. Agora, chega num ponto que você amadurece. Chega num ponto que é aquilo que eu estava falando aí. O processo da racionalidade, da lógica, correção, retidão, acerto e exatidão, você põe em tudo, inclusive nas retrocognições, no que você faz, na assistência que você está desenvolvendo. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quando a gente demora, agora não vai ser. Quando nós demora, aí a pessoa já desvia, tem a desviologia, aí as pessoas veem tudo que aquilo está cheio de buraco, cai na sarjeta, mata burro, surpresas desagradáveis, acidente de percurso, e outra coisa, mata pecar, né? Agora, as coisas quando começam, que se encaminham, você vê que aquilo vai devagar e sempre. Tem sempre intercorrências negativas, mas elas tangenciam, elas não entram. Então, veja, você fica até um certo ponto, isso tudo aqui que eu estou falando, o nome disso é refratariedade. É isso que é o corpo fechado, é isso que é o encapsulamento. Então, essa assistência, que eu desejaria que todos os tenepsistas chegassem o mais depressa possível, é do encapsulamento, é do corpo fechado. Você está entendendo? É da retidão, da exatidão, do acerto. Que aí assenta tudo. Agora, o que eu vejo, uma das coisas mais difíceis que tem, é o ansiosismo.
É ansiedade. O povo fica... você sabe como é que é. Essa crise histérica, o pitiatismo, essa loucura, isso é terrível. Pois é. Você não tem ideia. Mas veja, muita gente tem, né? Pois é. Agora veja, tem que ir com calma. Agora, uma coisa boa, toda vez que a ansiedade aparece, a gente pensar assim, gente, quantas vidas eu já tive e não consegui nada? Eu tive que esperar tanto para ter o curso intermissivo e chegar nesse nível de lucidez. Por que eu não posso esperar mais uns meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos? Esse é que é o processo, eu acho, mais inteligente da história. É isso que eu sempre recomendo. Gente, eu vou passar então para vocês, está no horário. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 14 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 219 assinaturas no livro de presenças e 24 praticantes da técnica do Indexis. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 5 recados. Leandro, verbetógrafos. Rosemary, formação de autores. Priscila, autopesquisa processiológica. Roberto Almeida, segundo encontro dos colégios invisíveis. E Camille IAC. Os verbetes para a eleição de hoje são autocorreção, campo de coexistência, categoria de consciência, coerção social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, diversificação holopensêmica, fonte cognitiva, inspirador humano, omnileitura, tema homeostático, tema neutro, tema nosográfico. Pessoal, um aviso aí para os verbetógrafos que já escreveram verbetes e entregaram os verbetes e ainda não retiraram esses verbetes com a gente, com o manual de qualificação que serve para melhorar os verbetes. Tá? Então a gente agora vai ter a Sandra Tornieri no final da tertúlia, ali em cima vocês podem retirar com ela. E também as pessoas que estão escrevendo verbete, já tem um tema, já conversaram com o professor Valdo e ainda não entregaram, podem estar retirando o manual para ajudar aí na escrita. Tá bom? Obrigado. Pessoal, hoje foi falado muito sobre grafopensenidade e a gente tem um curso que é promovido pela Unescom e pelo CAEC em parceria, que é o curso Formação de Autores. Então já é a 5ª turma, esse curso é anual, então se a pessoa não se inscrever agora, só vai ter oportunidade no ano que vem, e a próxima turma está começando agora, no finalzinho de março. Então, quem tiver interesse, quem quiser, tá aprofundando o desenvolvimento da escrita, deixar alguma coisa nessa vida intrafísica, aproveite essa oportunidade. As inscrições podem ser feitas aqui na recepção do CAEC. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar a todos a participar do Autopesquisa Projeciológica, um curso voltado para GESCONs, utilizando a projeciocrítica e a projeciografia. Ele vai estar sendo realizado nos dias 27, 28 e 1º de março, no discernimento. Com mais informações, vocês podem estar buscando no IPC, comigo, Priscila, lá no IPC, para maiores informações. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A PROEX dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia é trabalhar a organização dos pesquisadores nossos da Conscienciologia em torno das especialidades da Conscienciologia e produzir os tratados ao molde do Projeciologia das outras especialidades. Nós vamos estar fazendo agora, no dia 25, 26, 27, o 2º encontro dos Colégios Invisíveis, onde essa questão da produção científica da Conscienciologia e a questão do conscienciólogo vai estar sendo discutida. Então, nesse período,
né? Principalmente na quinta e na sexta-feira, o dia inteiro, na quinta e na sexta, nós vamos ter um encontro aberto a toda a CCCI. Aqueles participantes aí da semana da Max ProEx, do balanço, que forem ficar, estão convidados. O investimento é de R$40 para organizar a participação lá no discernimento, então todos estão convidados, a inscrição é aqui no CAEC, na recepção. Então, dia 25, quarta, quinta e sexta. Só que hoje, vão estar participando, hoje tem 16 colégios, vão estar todos participando, não sei se vou listar todos, mas os que estão já participando ativamente, do Colégio Invisível da Assistenciologia, da Conscienciometria, da Cosmoeticologia. Tem vários colégios, não vou dizer todos, mas hoje não tem 16 colégios atuando, e o debate vai ser em torno exatamente da produção científica, tá certo? R$40 para participar, a inscrição ali no CAEC. Boa tarde, pessoal. A IAC está lançando a viagem 2009, que é a imersão consciencial no Japão. Essa viagem vai acontecer de 16 a 24 de maio de 2009, e é uma viagem resultado de 5 anos de trabalho da IAC no Japão. Esse trabalho constitui com pesquisas, aulas de conscienciologia, que são dadas pelo Wagner Trivelato e a Wagner Alegretti nesse Trivelato. Então, é uma oportunidade única para quem quer fazer uma viagem, tendo acompanhamento desses dois professores que têm bastante experiência no local. Eles vão estar passando toda a experiência deles com o trabalho da conscienciologia lá, e essa viagem vai visitar os principais locais do Japão. Então, quem tiver interesse, vale a pena, porque essa viagem provavelmente não vai se repetir esse mesmo roteiro. Esses recursos da viagem vão ser destinados para a Enciclopédia da Conscienciologia e para a construção do campus da IAC em Portugal. Quem tiver mais interesse, quiser saber mais informações, pode entrar em contato com o telefone 45, que é aqui de Foz do Iguaçu, 8404-5923. Obrigada. Ganhou o verbete autocorreção com 16 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.